Olá pessoal, respondendo agora em vídeo a questão que os alunos nos colocaram sobre o problema das eleições, do resultado das eleições no Rio de Janeiro. Vamos fazer algumas considerações, breves considerações, dentro do que o tempo nos permite aqui, sobre algumas falhas quando nós vamos analisar a questão política no Brasil. A primeira falha é pensar que a política é mais importante do que a cultura, ou que é a política que determina o destino e os rumos de um país. Nada mais equivocado. Não é a política que determina o rumo de um país, é a cultura. Nós já falamos isso em outro vídeo. No que diz respeito especificamente à tomada da política pelo comunismo no mundo, este processo foi feito após um longo projeto de tomada de todas as instituições culturais. Depois de tomadas todas as instituições culturais, este projeto aparelhou as instituições educacionais. Somente depois de um longo percurso de aparelhamento, portanto, de tudo aquilo que diz respeito à cultura e à religião e à linguagem, é que passou-se para o plano político. Por quê? Quando uma civilização termina, quando uma civilização acaba, o que resta dessa civilização? Três coisas, precisamente. O fundamento, a base de uma civilização são três coisas: alta cultura, religião, que é o aspecto da transcendência, do sagrado, e língua, portanto, a fala. Né? O que acontece? Nesses livros aqui, a maçonaria e os jesuítas, bem como neste aqui e em outros que eu tenho, né? Esse aqui, a Conjuração Anticristã, esses livros, como é que a esquerda foi aparelhando o mundo? Antes do comunismo aparelhar, antes de Gramsci fazer o aparelhamento do Estado chamado marxismo cultural, Gramsci, os maçons, o projeto maçônico de aparelhamento da cultura já havia sido implementado. Essas obras têm o chamado documento de alta venda, que foi uma carta lançada em 1819 pela Carbonária, pela maçonaria carbonária da Itália, para todas as lojas da Itália, que foi objeto, esse documento foi objeto do nosso último programa de rádio, Culturas e Identidades, que foi ao ar dia 1º de outubro de 2016. Nós lemos integralmente o documento. Quando nós lemos esse documento, nós entendemos exatamente o que o projeto da Carbonária idealizava e implementou como aparelhamento cultural do Estado. Muito tempo depois, quando Antônio Gramsci escreve Os 8 Cadernos do Cárcere, Gramsci segue exatamente aquilo tudo que o documento de alta venda já tinha proposto. Para vocês terem uma ideia da gravidade do documento e ao mesmo tempo da estratégia brilhante, eles falam o seguinte: eles não desejam obter o papado. Eles não desejam chegar ao cargo de papa. Eles desejam pegar, inserir gente dele, colocar como padres, como diáconos, como presbíteros, como bispos. Depois, essa gente vai subindo aos cargos de cardeais, e de um dos cardeais, daqui a muito tempo, esse cardeal pode vir a ser papa. Mas o fato de ter um papa da Carbonária é irrelevante. Por quê? Porque eles já haviam aparelhado todo o estamento. Este era o projeto. Pois muito bem. Quando nós explicamos que não vale a pena se ocupar com a cabeça de um estamento, por exemplo, a presidência da República, o cargo de governador ou o cargo de prefeito, isso diz respeito a essa lógica que foi implementada, a lógica do marxismo cultural. Por quê? Porque o indivíduo que está ocupando o cargo principal, o presidente, o governador ou o prefeito, não é o indivíduo que vai fazer implementar aquilo. Por quê? Porque, por melhor que o indivíduo seja, ele, quando lança um projeto de lei, aquele projeto de lei tem que ser aprovado pela Câmara, né? Pelas câmaras municipais, estaduais e federais. Portanto, é muito mais eficiente você ocupar as câmaras municipal, estadual e federal, porque é através das câmaras que os projetos passam. Então, o primeiro grande erro aqui
da suposta direita é preocupar-se sempre com os cargos principais e nunca com a ocupação de espaços considerados mais baixos. Por que vocês acham que os comunistas têm uma preocupação de aparelhar o Estado, dos ministros até o contínuo, o boy de serviço? O boy está ali passando o tempo inteiro. Vejam, lembrem-se vocês daquele caso do mordomo da Dilma e do Lula, que espionava o Michel Temer. O cara ficava servindo água e ouvindo tudo que se passava nas reuniões. É um informante. É este tipo de ocupação de espaço que é muitas vezes mais relevante e que dá muito mais resultado do que você simplesmente lutar pela disputa de um cargo de prefeitura. Então, o primeiro erro é achar que a política é determinante. A política não é determinante. O que determina o rumo da nação é a cultura e o aparelhamento da cultura. Segundo, todas as vezes uma derrota eleitoral, um processo judicial, ou um regime militar, ou uma interferência militar, ou uma intervenção militar, não acaba com a esquerda, não acaba com o comunista. O que eles fazem? Eles mudam de rumo, eles mudam de estratégia. Olavo de Carvalho vem falando isso há muito tempo, e só quem não estuda absolutamente nada, não conhece absolutamente nada do movimento comunista, poderia pensar que uma derrota eleitoral, um processo judicial ou uma intervenção militar tira comunista do poder. Não tira. É preciso entender isto. Não tira. Não tira. Muito bem. Esse é um aspecto. Quando acontece uma derrota eleitoral, um processo judicial ou uma intervenção militar, o que os comunistas fazem? Eles ajustam o rumo, eles mudam de rumo, eles alteram a estratégia. Tá certo? Quando a esquerda perde alguma coisa, ela refaz a estratégia. Agora, o saldo eleitoral é que o PT perdeu na maior parte do Brasil. Esse é um ledo engano. Antes do PT perder, os principais quadros do PT já haviam mudado de partido. Já haviam mudado de partido. Não faz a menor diferença se o PT perdeu, a legenda pode ter perdido. Não o PT, não o projeto da esquerda, porque eles migraram todos para os outros partidos. Todos. Ficou alguns, evidentemente, para fazer de conta que o partido continua. O Lula, inclusive, havia avisado em alto e bom som que o PT estaria migrando e fazendo coligações com outros partidos. Foi exatamente isso que foi feito. É uma derrota? É uma derrota, inquestionavelmente, mas não pense que essa gente foi derrotada. Eles vão mudar a estratégia. Aliás, eles estão considerando essa mudança de estratégia há muito tempo, e a estratégia já está perfeitamente consolidada. Porque quando eles falam que vão fazer alguma coisa, é porque aquilo já foi estudado há muito tempo. Há muito tempo. E eles sabem perfeitamente o rumo que eles vão seguir. Quando a direita perde, a suposta direita perde, o que ela faz? Ela joga o lápis, ela chora, ela se indigna, ela fica triste, ela fala que assim não tem jeito, que está tudo perdido, cansou da brincadeira e vai embora para casa. É esse tipo de infantilidade, é esse tipo de provincianismo, é esse tipo de irresponsabilidade de uma direita que nunca existiu, que faz com que uma esquerda estratégica, coesa, harmônica, estudiosa, com conhecimento de causa, vá vencendo ininterruptamente. Porque na cabeça dessa gente, quando um soldado morre, isso não impacta o projeto. O projeto continua sendo implementado. O documento de alta venda mostra isso claramente. Isso claramente. Esse livro aqui fala, bem como este outro fala, da estratégia. Quando vocês leem, basta esses dois livros, lidos com atenção, para se verificar que a estratégia da carbonária, da maçonaria carbonária, é exatamente a mesma estratégia que o comunismo, muito tempo depois, seguiu. E essa é a razão pela qual a igreja lançou uma excomungão sobre a maçonaria e sobre os comunistas, porque é o mesmo projeto. É o mesmo projeto. Né? Evidentemente com algumas modificações, porque eles vão reatualizando o discurso à medida que os tempos são novos. Então, quando você lê um documento do século XIX, a atuação está para o século XIX, né? O século XX é outro cenário, o século XXI é outro cenário, e eles vão alterando.
É esta mutação contínua, baseada em estudos, em foco, em estratégia, em perspectiva, em cenário, que faz toda a diferença. Toda. A esquerda tem sempre um grupo de intelectuais que não fazem outra coisa a não ser estudar. Eles estudam e passam a estrutura para os estrategistas. Os estrategistas passam para a militância vai para a rua. É assim que funciona. A direita brasileira funciona assim? Nunca. Nunca. Não há esse quadro. E vai perder sempre diante de uma esquerda organizada. Um outro ponto aqui que nós precisamos de trazer a lume é o seguinte: a importância da vitória do Freixo está sendo maximizada. Ele não é um inimigo forte, ele não é um oponente forte. O que aconteceu? É curioso, porque a esquerda, quando elege em quem ela vai votar, ela vota naquela pessoa a despeito das simulações de votos dos propalados institutos de pesquisa. A direita não. Os supostos candidatos de direita só votam naquele indivíduo que ele acha que vai vencer. Portanto, qual é a convicção, por exemplo, dos indivíduos que estavam apoiando o Bolsonaro, o Índio da Costa, etc. Qual é a convicção real? Nenhuma. Sabe por que é nenhuma? Porque, como o indivíduo está perdendo, você não vota nele, você vai votar no outro que vai ganhar. Esse é um erro estratégico. Os esquerdistas não fazem isso. Então é preciso botar a mão na consciência e entender aonde é que está uma sequência de falhas e falhas de entendimento, porque não há militância civil conservadora. Esse é o problema. Então, a importância do Freixo é maximizada. O Rio de Janeiro teve especificamente 42% de abstenção. Essa gente não entendeu que se 70%, 80% do Brasil não for às urnas, as eleições não são anuladas. É preciso estudar o processo eleitoral brasileiro. Não adianta o povo não votar ou votar em branco. Se tiver 3 votos, aqueles 3 votos é que vão eleger os camaradas. Portanto, se 42% não votou por quê? Não votou certamente porque o Bolsonaro também não era uma opção. Bom, se não há opção nenhuma, vote-se em Deus, não é? É preciso fazer uma opção, nem que seja a opção pelo menos pior. As urnas foram fraudadas, isso é um fato. Elas são fraudadas. Não há direita neste país. E não há, sobretudo, uma militância que esteja consciente de quem ela quer votar e qual é a proposta que ela quer votar. E qual é o problema central dessa suposta direita que se apresenta como direita? Ela não faz análise de cenário, ela não tem coligações sérias, consistentes, ela não se preocupa com absolutamente nada, ela lança candidatos e esse lançamento de candidatos aos socalpos, sem a menor estratégia e sem a menor preocupação com coligações, só pode ter uma explicação. Existe um acordo prévio com os comunistas para que aqueles candidatos sejam uma mera figura de retórica. Mera figura de retórica. E é isso que está em curso no Brasil, a criação de uma falsa direita para opor-se à esquerda, que é verdadeira, e aonde a esquerda vai tomando cenários. Muito bem. Este livrinho aqui, que já foi objeto de um conselheiro Acácio, Coligações Partidárias. Muito bem. Qualquer indivíduo que lê, que está ligado ao partido político, que lê um livro desse, entende que quando você vai fazer uma análise de cenário, o que mais importa numa eleição são exatamente as coligações municipais. Porque são essas coligações municipais que vão determinar a eleição para o governador e as eleições para a presidência da República. Há 2 tipos de coligações que são feitas. Existem as coligações horizontais. Essas coligações horizontais são feitas na articulação entre o primeiro turno e o segundo turno. E depois você tem as chamadas coligações verticais. Todas essas coligações verticais são para jogar o indivíduo para a presidência da República. Não há a menor possibilidade de um candidato chegar à presidência da República, como está querendo Bolsonaro, por exemplo, sem pensar em perspectivas de coligações horizontais. Quer dizer, os indivíduos que sonham com essa possibilidade é de um delírio e de uma jumentice absolutamente impressionante. A gente só pode, de fato, entender isto como algo que é um projeto proposital para destruir
o movimento conservador. Não é outra intenção, é para destruir o movimento conservador. Porque o grau de diletantismo aqui ultrapassou a esfera da ingenuidade. Ultrapassou mesmo. Né? Então, o que vale para uma coligação, né, o que vale para uma eleição são as coligações horizontais. E depois essas coligações horizontais vão se verticalizar. Quem não estudou esse processo não sabe nada de processo eleitoral. Nada. Né? É preciso entender o que são as coligações e o peso das coligações. Bom, o mais importante para, como eu já falei, para o cargo, não é o cargo principal, são os vereadores. Quantos indivíduos conservadores entraram na Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Porque é através da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que o futuro prefeito passará todos os projetos. Então, se você ganhou a prefeitura, mas se você não tem a Câmara de Vereador, como é que você pensa que você vai governar? Não vai. Você vai ter que fazer a coligação. O problema é como você já não fez a coligação durante o período do lançamento da candidatura, evidentemente, este indivíduo, depois que ganha com uma base bastante fragilizada, ele será absolutamente engolido por todas as coligações horizontais que eram inimigas do seu pleito. E ele será obrigado a fazer o quê? A vender-se para essas coligações. Como é que o partido do Flávio Bolsonaro pensou em manter a governabilidade da candidatura do Bolsonaro, bem como do Índio, de todos eles, sem fazer coligações horizontais sérias, consistentes? Expliquem. Eu gostaria de entender. Não fará. Ou seja, o amadorismo aqui não é meramente um amadorismo. É alguma outra coisa. E é esse cenário que é preciso entender. Né? O que este partido, desses indivíduos, estão pretendendo? Não pode estar pretendendo coisa boa. Porque a forma como esses partidos vêm agindo, que estão acobertando uma suposta direita, é no mínimo inusitada. Quando você perde um cargo para prefeito e não fez vereadores suficiente, qual é o outro recurso que poderia ser lançado mão? E tem que ser lançado mão independentemente de qualquer coisa. O povo tem que criar uma militância civil para desaparelhar a cultura e olhar para e passo os projetos que estão tramitando dentro da Câmara. Porque, evidentemente, político tem medo de gente. E uma vez que esses projetos venham sendo colocados e identificados, todos os projetos que mantêm uma identidade comunista, a população tem como, mesmo que ela não tenha ganhado a prefeitura, e mesmo que ela não tenha ganhado na Câmara Municipal, ela tem como interferir no processo legislativo que será votado. Se ela tiver uma militância civil organizada dentro da Câmara, é preciso entender. Agora, à parte o projeto político, é preciso, e isso é o X da questão, tomar a cultura como está previsto no documento de alta venda. Esse documento é fundamental para entender o que é isso, o que é esse projeto. Então, sem essas mínimas questões, além de tudo, nós temos um outro fator preponderante, como por exemplo, quando um candidato vence, ele passa para o segundo turno. Dependendo do perfil do candidato, todos os outros candidatos, todos os outros partidos reunir-se-ão para destruir aquele candidato. O Flávio Bolsonaro tem, por conta do Jair Bolsonaro, do pai dele, uma sequência de pechas que a esquerda lhe colocaria inevitavelmente. E faria colar aquela imagem, como fizeram, por exemplo, com a Marina Silva, com verdade ou sem verdade, que a Marina era incompetente. Tanto o Aécio Neves quanto a Dilma Rousseff fizeram isso. E vejam vocês que a Marina é uma pessoa descolada, hein? Experiente, esquerdista, comunista. Ela não deu conta de se safar. Por quê? Porque todas as baterias dos outros partidos voltam-se contra ela. Flávio Bolsonaro não deu conta de responder à Rede Globo de televisão nem o que era alta cultura. Vamos ser isentos na avaliação de um cenário. Um dos grandes problemas desta suposta direita
infantilizada é que ela é incapaz de detectar os seus próprios erros. Análise de cenário é isso. Aonde eu errei? Eu não quero saber onde eu acertei. Eu quero saber aonde eu errei. Porque é aonde eu errei que eu vou corrigir para reconectar a estratégia. O que o Flávio Bolsonaro, caso ele de fato quisesse, né, ocupar um espaço dentro do governo do Rio de Janeiro, não venceu as eleições, levanta uma bandeira e de fato começa a fazer uma oposição ex-cátedra ao governo. Isso sim, é uma coisa séria. Quem fazia isso no Rio de Janeiro? Carlos Lacerda. Então, quando a diferença entre um político verdadeiro, e o Brasil não tem atualmente, ele só tem oportunistas de direita e de esquerda. Todos esses indivíduos estão defendendo os seus próprios cargos. Eles não estão nem um pouco preocupados com o Brasil. Nem um pouco preocupados com o Brasil. Um verdadeiro político é aquele que, apesar dele estar no cargo ou fora do cargo, ele mantém a mesma atitude combativa. A mesma atitude combativa. Quem, dentro do cenário político atual, faz isso? Ninguém. As pessoas só defendem os seus pequenos potãs. Este cenário de um absoluto vazio político que está levando o Brasil à loucura. Não é? Agora, a população tem se mobilizado? Claro que tem se mobilizado. A população tem feito um esforço enorme. Mas o que é que está faltando à população? Seriedade. No seguinte sentido, é preciso entender que a política não é o fator determinante, é a cultura. É a cultura. É a cultura que está aparelhada. A política é uma extensão do projeto cultural. Não, quando vocês invertem esse processo, vocês não conseguem entender. Neste livro aqui, Coligações Partidárias, por exemplo, no caso do Brasil, existe uma dificuldade ainda maior. Os partidos políticos brasileiros se alternam, eles mudam, aparecem, desaparecem, muda de legenda, se fusiona com outro partido, é uma bagunça generalizada. Aqui está escrito na página 31 o seguinte: a dicotomia direita-esquerda sinaliza, antes de mais nada, posições relativas à propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, se um vai ter um Estado mais interferente, o outro vai ter um Estado menos interferente. Sabe o que é isso? Isso é exatamente a posição do PT e do PSDB. Não existe direita, existe movimento conservador. Não confunda uma coisa com a outra. Um dos erros já começa aqui. Não é? Um outro problema para o brasileiro é exatamente a descontinuidade do sistema político brasileiro com o PT agora. O PT agora desapareceu, fundiu-se com outros partidos, vão mudar o nome do partido. O Lula já falou isso. O Lula já falou. E eles farão. A hora que muda o nome do partido, você pensa, entrou quadro novo. Não, é a mesma gente. É a mesma gente. É o documento de alta venda. É preciso ler isso aqui para entender como essa gente age. Entenda, eles não se preocupam com a cabeça. Eles se preocupam com a ocupação do espaço. Evidentemente que quando a cabeça chega lá, entenda que a cabeça não tem como governar sem a base. É a base que dá sustentação à cabeça. Quando você quer colocar alguém na cabeça sem base, pronto, esse indivíduo será tirado num peteleco rapidamente. O Rio de Janeiro está perdido? Não, não está perdido. É preciso ter maturidade e entender o que fazer. O que fazer. Agora, como é que vai se entender o que fazer? Estudando. Com achismo, ninguém chega a lugar nenhum. Tá bem? Ninguém chega a lugar nenhum. Agora, a esquerda merece vencer? Sempre. Sempre. Os comunistas estão de parabéns. É o único movimento organizado, sério, coeso, consistente, disciplinado, estudioso. Essa é a razão pela qual esse movimento tem dominado o mundo há mais de 100 anos. Eles merecem vencer. Sabe por quê? Porque quem não trabalha, quem não é sério, quem não se esforça, quem não tem disciplina, não vence na vida. Mesmo. E aqueles indivíduos que acham que têm merecimento ficam simplesmente reclamando, mas arregaçar a manga da camisa e trabalhar, não querem. Querem ganhar tudo de graça e com a lei do menor esforço. Comunistas trabalham,
e muito. Esse é o motivo pelo qual eles vencem todas. Nós queremos vencer os comunistas? Se queremos, vamos estudar com eles e aprender com eles as técnicas que eles aplicam, né? E parar de ser diletante e de ser uma criança chorona que não faz outra coisa na vida a não ser sapatear quando perde por absoluta incompetência. Até mais.